Bom, para essa nossa última parte de orbitais moleculares, nós vamos ver os diagramas de energia de orbitais moleculares para complexos octaédricos. Lembrando, né, um complexo octaédrico é um íon metálico rodeado por 6 ligantes. Quando a gente for estudar esses orbitais moleculares, nós vamos levar em consideração 3 tipos de ligantes. Lembrando que ligantes são bases de Lewis, ou seja, doadores de elétrons, e os íons metálicos central são os ácidos de Lewis, ou seja, vão receber os elétrons. Então, nós temos 3 tipos de ligantes. Os doadores sigma, que vão doar, né, via sigma, via eixo da ligação. Doadores sigma e pi, vai doar em sigma e pi, no eixo da ligação e lateralmente, né, os orbitais laterais. E doador sigma e receptor pi, doando no eixo da ligação e recebendo lateralmente pelos orbitais interação lateral. O primeiro tipo que nós vamos ver é o doador sigma, os ligantes do doador sigma. Aqui eu coloquei os orbitais que vão estar envolvidos na formação dos orbitais moleculares. Esses orbitais são os orbitais atômicos do íon metálico, onde a gente pode ver que os orbitais 3D, né, que são os T2G e o EG, e mais 2 tipos de orbitais, o S e o P, que não têm elétrons ainda, mas vão participar da ligação quando da formação do complexo octaédrico. É o nosso T2G, EG, e esses dois têm uma simetria A1G e T1G, gereide e angereide. Essas simetrias aqui vêm lá da Química Inorgânica 1, a gente vai abordar pouco aqui, né? Mas quando for necessário eu vou falando para vocês. E 6 ligantes. Como esses ligantes são só doadores sigmas, os orbitais que vão participar dessa ligação são os que possuem simetria no eixo da ligação, né? Que vão doar no eixo da ligação que a gente convencionou que sendo o eixo Z, né? Então seria o A1G, que seria uma configuração, uma simetria que teria simetria similar a esse tipo aqui, né? Porque seria uma interação frontal. O EG, né? Que, lembrando, né? Nós temos aqui os orbitais que estão no eixo Z. E o T1U, que são os orbitais que estão no eixo, né? Nós temos todos os eixos aqui. Lembrando que os ligantes estão vindo nas 6 posições, né? Então, aqui eu tenho ligante, aqui eu tenho ligante, aqui eu vou ter ligante. Então, são esses os orbitais dos 6 ligantes que vão participar com simetria, que podem participar do orbital molecular. Então, o que tem maior simetria, que vai ter maior interação, é o que tem essa simetria esférica e vai ter uma interação com o A1G do ligante, formando o A1G e o A1G antiligante. Após isso, nós temos o T1G, que também é a ligação frontal, né? Todos eles são, que vai formar o T1G dos ligantes, que vai acoplar com o T1G dos orbitais atômicos do íon metal, do íon metálico, que são os 4P, formando o T1G ligante e o T1G antiligante. E, para finalizar essa estrutura, tem os EG, né, que vai participar, vai acoplar com os EG do íon metálico central. Observem que esses caras aqui não participam, né, e os orbitais doadores sigma, os ligantes doadores sigmas, não têm orbitais com simetria. Lembrando, né, que são orbitais com elétrons, orbitais preenchidos com elétrons, porque são doadores de elétrons. Então, não tem nenhum que vá, como são só doadores sigmas, não tem nenhum que tem simetria suficiente, adequada para acoplar com esses orbitais atômicos do íon metálico. Tá?
Então, eles vão ficar aqui, T2G. Aqui não está na escala direitinho energética, tá? Só coloquei aqui para a gente visualizar como são eles. Então, ele ficaria na mesma, não alteraria a energia dele, ficaria como T2G aqui. Seria, se tiver elétrons aqui, vão ser elétrons não ligantes, tá? E lembrando, né, do tópico anterior, o desdobramento do campo octaédrico vai ser entre o T2G e o EG antiligante, nesse caso aqui, ó, tá? Então, uma coisa importante, o orbital molecular formado por um íon metálico e ligantes doadores sigma, a transição eletrônica se dará entre o T2G e o EG antiligante. Então, é isso aqui, agora colocado em escalas de energia, tá? Como esse aqui, como a gente acabou de falar, como esse aqui é o mais simétrico, tem maior interação e menor energia. Então, vai ter mais interação, menor energia, tá? Então, e aqui tem os 6 orbitais dos ligantes. E esse aqui é o meu delta octaédrico, que é o desdobramento, né? A transição eletrônica entre T2G e EG antiligante, para casos quando os ligantes são doadores sigma. Vamos pegar aqui um exemplo do ferro 3+, esse complexo aqui, hexamin de ferro 3+, que é um D5, né? A amônia está aqui, ó, é um de campo intermediário. Então, o que nós temos aí? Nós temos os 5 ligantes, né? Os 5 D5, né? Tá aqui os D5. E os ligantes participando, são doadores de elétrons, né? Cada ligante está doando 2 elétrons e nós temos que distribuir todos esses elétrons. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, fazendo a distribuição eletrônica, nós vamos ter assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Observem que aqui é um complexo de spin alto, porque a diferença de energia entre o T2G e o EG antiligante é muito pequena. Então, é mais compensatório, energeticamente falando, que esses 2 elétrons fiquem nos orbitais EG, tá? Então, esse aqui é um exemplo de complexo octaédrico com ligantes doadores sigma. Outra informação bastante importante esse EG antiligante vai ser o nosso HOMO e o A1G antiligante vai ser o nosso LUMO para esse complexo. Agora vamos ver um doador do tipo, um ligante doador do tipo sigma e doador pi ao mesmo tempo. Novamente eu coloquei aqui o nosso, os orbitais atômicos do íon metálico e agora aqui nós temos 6 ligantes com as configurações, com as simetrias de orbitais que vão poder interagir com todos os orbitais, porque vai ter orbitais pi preenchidos dos ligantes que vão poder interagir com esses caras aqui, ó, os orbitais T2G, tá? Então, vão ter simetria suficiente. Então, esses T2G aqui, que vai acoplar com esses T2G daqui, do metal, são orbitais pi ocupados dos ligantes, tá bem? Então, por isso que eles são doadores sigma e pi, diferente do anterior. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é as simetrias mais eficientes, né? Os acoplamentos mais eficientes, que seriam, de novo, o A1G, gerando o A1G de menor energia, o ligante, e o antiligante. A1G antiligante. Depois, novamente falando, orbital mais simétrico, maior interação e menor energia. Depois, o próximo orbital que vai ter interação vai ser os orbitais T1G, né, que estão todos no mesmo eixo. Os ligantes estão todos no eixo da ligação, formando o T1G
ligante e o T1G antiligante. Depois tem o EG, também está no eixo da ligação, né, formando o EG ligante e o EG antiligante. E nesse caso nós vamos ter uma interação dos T2G, né, o T2G dos ligantes com o T2G do íon metálico, formando um T2G ligante e um T2G antiligante. Todos eles abaixam a energia e sobem a energia do antiligante. Aqui está fora de escala de energia, nós vamos colocar aqui para a gente ver melhor na escala correta. Então, nós temos aqui, por exemplo, um D5 com 6 ligantes, doando em sigma e doando em pi. Tá? Doação em pi e doando em sigma. Sigma A1G, T1U, EG e pi T2G. Então, o acoplamento, né, se dá dessa forma aqui, agora mais distribuído corretamente. Todos têm alteração de energia, ao contrário do anterior que tinha o T2G, não havia interação de energia. E aqui, nós vamos, uma coisa diferente do anterior é que o delta octaédrico ocorre entre o T2G antiligante e o EG antiligante. Bem, então a distribuição eletrônica ficaria assim, tá? Bem parecida com o anterior, que é também spin alto. Agora o último que a gente tem, o último do tipo de ligante, é a doador sigma e receptor em pi. Então, como ele vai receber em pi, né, vai ter os orbitais pi que vão participar, só que agora vazio, né, pi do ligante vazio. Então, os orbitais atômicos do íon metálico são os mesmos e os nossos ligantes. Então, nesse caso aqui, os orbitais são os orbitais π dos ligantes estão vazios, ao contrário do anterior que tinha elétrons para doar. Aqui eles vão receber. Então, vamos fazer aí as interações. Então, novamente, o de maior simetria tem menor energia, né? O mais simétrico seria a nossa esfera, que é o S, acoplando com A1G, metal ligante, formando o A1G ligante e antiligante. Depois, na sequência, no eixo da ligação, T1U, T11 do ligante, formando T11 ligante e T11 antiligante molecular. Novamente, no eixo da ligação, EG atômico, EG ligante, formando EG molecular e EG antiligante. E, finalmente, o T2G do metal interagindo com o T2G do ligante, formando o T2G ligante e o T2G antiligante. Uma coisa que é interessante é que agora o meu delta octaédrico vai ocorrer entre o T2G e o EG antiligante, novamente, tá? Lembrando que no tópico anterior a gente falava que o delta octaédrico para complexos octaédricos era entre o T2G e o EG. Sempre vai ser entre T2G e EG para complexos octaédricos. No nosso caso aqui, a diferença é entre um T2G e um EG antiligante, tá bem? Então, com isso, nós finalizamos os tipos de orbital molecular com esses 3 tipos de ligantes: doador sigma epi, doador sigma e receptor pi. No caso específico de doador sigma e receptor pi, isso é chamado de retrodoação. Ou seja, no caso aqui, nós temos um ligante que chama o CO, por exemplo. Vai interagir com um íon metálico através de uma ligação sigma, doando uma ligação sigma, e do metal recebendo uma ligação elétrons via π. Então, isso aqui nós chamamos de retrodoação, que é característico dos ligantes, que são doadores sigma e receptores π. Aqui, colocando os 3 orbitais, diagramas de energia de orbitais moleculares para os 3 tipos de ligantes diferentes, nós podemos observar que, quando eu tenho ligantes do tipo doador sigma,
o desdobramento, né? O delta octaédrico, né? A transição eletrônica vai se dar em T2G e EG antiligante. No caso de doador sigma e π, vai ser entre T2G antiligante e EG antiligante. E no caso do doador sigma e receptor π, vai ser T2G e EG antiligante. Outra coisa bastante interessante a se observar, como esse T2G é não ligante, ele não tem alteração de energia, né? Não tem alteração de energia. Esse aqui já tem alteração de energia, ele vai descer um pouco e esse vai subir. Esse aqui mais ainda, vai descer mais e vai subir mais. Observem que essa transição é menor, depois vem seguido dessa transição eletrônica e, finalmente, a maior transição eletrônica vai ser quando o ligante for doador sigma e receptor π, tá bem? Então, existe uma diferença aqui entre esses três tipos de ligante quando a gente observa o delta octaédrico, a transição eletrônica. Analisando agora, voltando só um pouquinho para a gente ver um pouco de características que a gente pode tirar, informações que a gente pode tirar do orbital molecular, analisando essas duas moléculas, sendo o N2 e o N2+, esse íon molecular, a diferença entre eles, quando a gente calcula a ordem de ligação, nós vamos ter uma ordem de ligação de 3 para N2 e 2,5 para N2+. Tá? Isso significa que a ordem de ligação, o ΔH, né? Mudou a ordem de ligação, muda o ΔH da ligação. Então, o que é ordem de ligação? Quantifica a força da ligação química. Então, a ordem de ligação está diretamente ligada à energia de ligação. E a energia de ligação, né, ou energia de dissociação, é a energia que é necessária para romper essa ligação. Então, a gente pode observar que, no caso aqui, eu tenho uma ΔH de ligação de 946 kJ. E nesse caso aqui, eu tenho um ΔH menor. Ou seja, né, eu tenho uma distância menor nesse caso, a distância aqui é a distância em Armstrong, né? E aqui eu tenho uma distância um pouco maior. Então, dá para ver que quanto maior a ordem de ligação que a gente calcula os orbitais moleculares, quanto maior a ordem de ligação, mais forte é essa ligação, né? Mais energética. Então, mais difícil é de quebrar. Ou seja, ela é menor, tá? É mais estável. Mesma coisa acontece quando a gente compara o O2 com o O2 2- o peróxido. Aqui eu tenho uma ordem de ligação 2 e aqui eu tenho uma ordem de ligação 1. Observe a diferença entre energia. Aqui eu tenho 498 kJ, ou seja, eu preciso dessa quantidade de energia, quase 500 kJ, para romper a ligação entre os dois átomos de oxigênio. E aqui eu preciso só de 140 kJ para romper essa ligação entre os dois átomos de oxigênio desse peróxido. A distância, 1,21, é mais curta, né, do que 1,49, ou seja, essa daqui é uma ligação mais estável. Então, resumindo, né, essa informação, quanto maior for a ordem de ligação, maior será a energia de ligação e menor o comprimento da ligação, né? Mas essa informação, essas características, a gente não consegue explicar as moléculas isoeletrônicas, como o N2O, o NO2, né, e o CO, que os dois têm ordem de ligação 3, mas têm comprimento de ligação diferente, né, distâncias bem diferentes. Então, a gente analisa o quê? A energia de ionização e a afinidade eletrônica. O que é energia de ionização? Voltando às informações lá da química geral, né, a energia de ionização é a energia necessária para retirar um mol de elétrons de um mol de moléculas isolada. Ou seja, para eu retirar elétrons de uma molécula, eu preciso dar energia para esse sistema. Então, quanto mais estável for o HOMO, aquele maior energia ocupado, será maior a energia de ionização, né? Quanto mais estável for o último orbital energético com elétron, maior será a nossa energia de ionização. A afinidade eletrônica, né, já é ao contrário, a gente vai analisar o LUMO, o orbital de menor energia desocupado.
Então, o que é afinidade eletrônica? É a energia necessária para adicionar o elétron na molécula. Quando a gente adiciona elétron na molécula, onde que ela vai? No LUMO, né? Então, quanto mais estável for o orbital desocupado, né, o LUMO, maior será a afinidade eletrônica, a energia necessária para colocar um elétron neste orbital sem elétron desocupado. Tá bem? Bom, pessoal, então aqui nós finalizamos o tópico de teoria do orbital molecular.